Pessoal, boa noite. Uma alegria receber todos aqui na noite de hoje, dando continuidade à nossa 69ª Semana do Livro Espírita. Iniciamos ontem, lá na Fundação Pestalozzi, recebendo a Anete Guimarães. Tivemos um público excelente, mais de 500 pessoas. Apesar do atraso que ocorreu, foi tudo muito proveitoso. E a gente só tem a agradecer o apoio da Comunidade Espírita de Franca ao IDEFRAN nessa promoção de 69 anos. A gente sempre lembra que essa é a nossa Semana do Livro Espírita de Franca, é a mais antiga do país. Nós temos uma Semana do Livro na cidade de Macaé, no Rio de Janeiro, que teve anos em que não aconteceu, mas aqui a gente sabe que, ininterruptamente, a Semana do Livro Espírita de Franca é um marco na história do Espiritismo. E é com muita alegria que na noite de hoje nós estamos recebendo aqui o nosso Dr. Rodolfo Moraes, que já é nosso parceiro, presidente da Associação Médico Espírita de Franca. Todos já o conhecem, não precisamos nem apresentar. Então é uma alegria te receber mais uma vez, Rodolfo. Te esperamos aqui também na quarta-feira, que é o dia da parceria, Semana do Livro com a AME. Nós vamos estar recebendo o Dr. Alberto Ferrante, com um tema muito interessante, o cérebro triuno. Então o Rodolfo vai estar conosco de novo aqui na quarta-feira, representando a AME. Lembrando para vocês que a Semana do Livro tem por objetivo a divulgação da doutrina espírita, através das palestras, dos seminários, e também facilitando a venda e aquisição dos livros, né, das apostilas, tudo que o IDEFRAN tem de estoque para oferecer para vocês. Nós temos descontos de 15% a 70%. Nós temos a livraria funcionando aqui embaixo do palco, temos um cafezinho depois da palestra. Então nós temos diversas promoções muito interessantes, tá? Temos aí livros a R$10, temos os combos, né, que nós já se tornou uma tradição de obras básicas. Então é uma oportunidade muito boa para adquirir livros. Nós temos que agradecer muito, né, a todos aqueles que foram os idealizadores, principalmente o senhor Olavo Rodrigues, e todos que ao longo desse tempo vêm mantendo a Semana do Livro, fazendo com que ela tenha esse longo tempo de trabalho, e a gente não pode deixar nunca de agradecer. Nós vamos pedir para o Lucas, representando a USE Regional, para fazer a prece de abertura. Em seguida, passamos a palavra para o Dr. Rodolfo. Boa noite a todos. Tenho certeza que todos nós estamos nos sentindo muito felizes de estar aqui nessa noite, na 69ª Semana do Livro Espírita. E para iniciar, desejando a todos bastante alegria ao receber as mensagens, as informações, e desejando ao Dr. Rodolfo também que seja bem iluminado na sua explanação. Faremos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino de bondade, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis entregue às tentações, e livra-nos, Senhor, de todos os males, porque vosso é o poder, o reino e a glória, agora e sempre. Que assim seja. Passamos então a palavra ao Dr. Rodolfo, com muita alegria em recebê-lo mais uma vez. Obrigado. Boa noite a todos. Eu que agradeço pela oportunidade de mais um ano estar aqui. É uma semana espírita mais tradicional, né? E mais contínua desse país, que é um país tão espiritualista, né? Por assim dizer, independente da religião.
Me sinto honrado. E nas nossas conversas, né, Fernando, surgiu esse tema aí. Para quem não sabe, acho que a maioria sabe, né? Eu sou médico, atuo na medicina há um pouco mais de 10 anos, com 11 anos já de formado. Então, muito do que eu falo, assim, a gente acaba falando com um certo conhecimento de causa. Então, até mesmo as críticas, a gente tem uma certa autoridade de conhecimento para falar. Falar em medicina, especialmente em novas propostas de saúde, mexe não só com o universo médico, e nem só com o universo dos profissionais de saúde, de uma forma geral. Mexe com todos nós. Porque saúde, bem-estar e harmonia espiritual são muito ligados, como a gente vai ver. E a nossa ideia hoje, a nossa intenção é, primeiramente, no decorrer da fala, deixar claro qual é o modelo de saúde vigente hoje, ao qual todos nós estamos imersos e utilizamos todos os dias, fazer algumas críticas a esse modelo, que necessitam ser feitas, críticas às vezes até mesmo pesadas. E durante essas críticas, esses apontamentos, a colocação de vantagens e desvantagens desse modelo atual, nós vamos então deduzindo aquilo que seria um modelo ideal, um modelo melhor de saúde para o nosso planeta, para a nossa vida, para cada um de nós. E no final, já cientes dos prós e contras e com a ideia desse novo modelo, trazer um paralelo com o maior médico que já pisou nesse planeta, nosso Mestre Jesus. Então, no final, nós vamos ver que ele é o maior representante desse novo modelo que apenas nos dias atuais começamos a vislumbrar no nosso horizonte espiritual, nosso Mestre Jesus. Logicamente, eu aprendo junto, estou muito longe de ser aquele que pratica em toda a sua integridade os belos preceitos que aqui eu trago. É um aprendizado, mas no qual todos nós temos que crescer juntos, e acredito que eu, mais do que qualquer um aqui hoje, preciso e devo aprender muito com aquilo que eu mesmo estou trazendo. Nós vivemos atualmente, pode começar, um modelo chamado, ou conhecido, ou discutido como modelo biomédico. É um modelo vigente na nossa sociedade ocidental atualmente. Esse modelo tem uma característica fundamental, essencial, que lhe serve de base e que lhe caracteriza todas as consequências. Pode colocar o próximo. Ele diz o seguinte, essa citação que eu já menciono a fonte. 3 séculos depois de Descartes, a medicina ainda se baseia, como escreveu George Angel, nas noções do corpo como uma máquina, da doença como consequência de uma avaria na máquina e da tarefa do médico como o conserto dessa máquina. Então, isso é a base daquilo que nós entendemos, ou a esmagadora maioria de nós entendemos e praticamos como saúde, como um modelo de assistência médica, por assim dizer. Nós lidamos com a nossa saúde como se ela fosse uma máquina, como se o organismo, o ser humano, fosse uma máquina. E que quando há um defeito, a gente procura o médico, não é assim? E a harmonia dessa máquina, se a máquina funciona direitinho, se as peças estão funcionando corretamente, tem-se então saúde. Não é assim? Então, não se olha o ser humano como um todo, como a gente vai ver. Olha-se e valoriza-se e quase que se restringe apenas à parte física, à máquina
e busca-se incessantemente as avarias a serem corrigidas na máquina, negligenciando outros aspectos de saúde. Não é assim? Então, quando a gente está sentindo algum problema, né, sentindo mal, a gente procura o médico. Vamos fazer uma comparação com um carro e o mecânico, para falar de peças. Quando o nosso carro começa a dar defeito, fazer um barulho estranho, você pisa, não vai mais, acende alguma luz no painel, você não entende, você não é mecânico, né? Aí você vai levar na pessoa que estudou para aquilo, o mecânico. O mecânico, então, vai fazer alguns testes, não é isso? Ou não, baseado na experiência dele, ele vai fazer um diagnóstico do seu carro. Né? Ele vai olhar e falar, o problema é tal. Você não vai entender nada do que ele fala, né, na maioria das vezes. Peça X, Y, Z, tem que trocar. Ele vai trocar, vai fazer o serviço e o carro vai ficar funcionando bem. E na nossa saúde? Quando a gente procura, de repente a gente começa a dar defeito, né? A gente começa a se sentir mal. Só não acende luz, porque não tem painel, né, na gente, mas uma luzinha acende na nossa dúvida, né? E a gente procura, então, o médico, né? Que é o mecânico do corpo. Na maioria das vezes, gente, não estou generalizando, mas num contexto geral, observem se não é assim. E a gente quer que ele faça o quê com a gente? Conserte. É isso que a gente procura, a maioria, não é isso? A gente quer um remédio ou a gente quer ver qual peça que está errada para tirar. Se tiver que trocar, troca. Faz transplante, troca a válvula, tira a vesícula. É essa visão, entende? Pode passar o próximo. Então, pode parar. Então, o conceito de saúde é a base para qualquer modelo que a gente queira trazer novo ou para entender o modelo vigente. É baseado naquilo que esperamos, naquilo que imaginamos ser saúde, que todo o resto desse modelo vai se desenvolver. Então, nesse modelo, que é o predominante, que é materialista, que foca a esfera física, que foca a doença e não o doente, para esse modelo, o que é a saúde? É o resultado do funcionamento adequado da máquina. Então, se a máquina funciona bem, se a pessoa não toma nenhum remédio, se os seus órgãos estão fisiologicamente harmônicos, essa é uma pessoa considerada saudável. Não é assim? Ao passo que, do contrário, se ela toma 1 ou 2 remédios para um controle de alguma doença crônica, uma hipertensão, diabetes, por exemplo, ela já deixa de ser considerada saudável. Eu tenho uma doença. Então, nesse conceito de saúde, a esfera física prepondera. Pode passar o próximo? E o que vem a ser doença? Pode passar. Seria, então, o resultado do funcionamento inadequado da máquina. O que é uma doença? É um conjunto de sinais e sintomas que você cataloga, classifica, dá um nome, é uma doença. É um mau funcionamento da máquina. E o que vem a ser cura? Próximo. Mais um. É o restabelecimento do funcionamento adequado da máquina. Então isso é cura. Isso é cura. Nessa visão materialista, que infelizmente é o que predomina. E é o que a gente busca. E é o que a gente busca. Então, eu estou aqui falando como médico, falando de modelo médico, mas é o que a gente busca, é o que a gente espera do médico. É o que a gente espera quando a gente vai. A cura que a gente busca é o conserto da máquina. Sendo que, como a gente vai ver, saúde, doença e cura é muito além do que a esfera física. É muito além do que o corpo. Mas isso não é problema. Esse não é o foco. Controlando a minha pressão, está ótimo. Estou curado. Será? Nós precisamos
E uma das ideias centrais hoje é isso, é fazer uma profunda reflexão do que é saúde para si, o que é doença para mim e qual é a cura que eu estou buscando. Essa é a essência da fala de hoje para todos nós. Nós vamos renovar esses conceitos. Não é assim? Interessante, pode passar o próximo, que o próprio conceito da Organização Mundial de Saúde, ele é diferente daquilo que a gente nota na prática. Se por um lado a prática se aproxima disso que eu estou falando, sem generalizar, claro, né? Longe de mim essa ousadia, mas em sua maioria a prática se aproxima da valorização da doença, do conserto da máquina, a teoria da definição ela é um pouco mais ampla. E essa não é nem a última, é uma das últimas definições da OMS nas últimas décadas. Mas eu selecionei ela pela sua especificidade porque tem a ver com a nossa fala, né? Então, a Organização Mundial de Saúde traz: saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doenças ou enfermidades. Olha que interessante. Então, o próprio conceito científico de uma organização respeitada, referência mundial em saúde, ela é mais espiritualizada do que aquilo que a gente vê na prática. Né? Então, ela já inclui, para considerar uma pessoa saudável, não só o físico, mas também mental e social. A interação do homem consigo mesmo e com o meio onde vive, as influências que ele recebe e leva desse processo. Então, é uma definição mais holística, mas que é mais teórica, porque somente agora, nos últimos décadas, anos, ela vem sendo incorporada na medicina, à saúde como um todo, cada vez mais, graças a Deus. Já avançou-se muito, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido dentro deste ressignificado de saúde. É levar a teoria para a prática, porque na teoria as pesquisas e a própria Organização Mundial de Saúde já definem saúde, então, como esse complexo. Porque o ser humano, lógico, ele é muito mais do que a esfera física. Ele é muito mais. Então a gente sempre traz um exemplo. Se uma pessoa, de acordo com essa definição, vamos fazer um raciocínio, se uma pessoa toma N remédios aí, sei lá, pressão, diabetes ou outras doenças crônicas ou não, mas tem uma mente ajustada do ponto de vista de saúde mental, psicológica, espiritual, é socialmente engajado, tem suporte, apoia. Será que essa pessoa é tão doente quanto uma que, apesar de não tomar nenhum remédio, é totalmente desajustado nesses outros pontos? Então a gente tem que se questionar, ver como a gente sempre volta, mas então peraí, o que é saúde para você? O que é saúde para mim? Eu estou bem com a minha família, comigo mesmo, espiritualmente, social, mas eu tenho uma doença X. Eu não sou saudável? Quem é mais saudável? Entendeu? Então a gente tem que começar a se questionar isso para si. O que é saúde para mim? E o conceito de saúde é intrinsecamente ligado ao conceito da própria vida. Então, ver como a essência de uma doença, de uma enfermidade, é fazer com que a gente redefina para nós mesmos o que é a vida. É fazer a gente parar e pensar, mas espera, esse defeito vem de onde? Por quê? Qual a causa? E fazer então essa introspecção, essa reflexão para dentro. E ao longo dos séculos, a medicina, desde as suas origens, ela levou a cabo essa prática, essa ligação entre o corpo e a mente, entre o corpo e o espiritual, considerando o homem como aspectos não apenas materiais da esfera física,
mais holístico. Durante muitos séculos a medicina foi assim. Um exemplo claro e não tão distante da nossa realidade, pode passar o próximo? Só mais um. Né? Ao longo dos tempos, a cura foi praticada por curandeiros populares, guiados pela sabedoria tradicional, que concebia a doença como um distúrbio da pessoa como um todo. Então vê como nem precisa ir lá antes de Cristo. Eu tenho certeza que muita gente aqui já foi numa benzedeira. Ou eu estou enganado? Levanta a mão quem já foi numa benzedeira aqui. Vixe, Maria. Até os dois, né? Levanta até o pé, se brincar. Freguês, né? Então, vocês já observaram o comportamento dessas pessoas? Como elas atingem a cura? Né? Às vezes com uma eficácia, não raro, muito maior do que nós, médicos. Vocês já viram isso? Porque a gente não resolve, a benzedeira resolve, muitas vezes. E mais rápido, e mais barato, né? Às vezes. Mas a gente tem que parar para observar. Por quê? Então, primeiro, o foco não é o corpo físico. Até porque ela não tem, ou ele ou ela, não sei se eu falo profissional, a pessoa, ela não tem a capacidade técnica para entender o funcionamento das células, medicamentos, efeitos colaterais. Mas há a criação de um ambiente de confiança entre o curandeiro e a pessoa doente que propicia nesta um clima mental favorável para que ela mesma se reharmonize. Não é assim? Fé. Então a pessoa se sente bem, tem confiança, né? O acolhimento, o clima, o ambiente, geralmente simples, as técnicas, os métodos, o toque, não é assim? Lembro bem da minha infância, eu ia muito, meu pai, minha mãe me levava, aquela famosa espinhela caída, né? Não sei se vocês já ouviram essa expressão, ouviram, né? Aí eu punha um pano aqui, media da ponta do dedo até aqui. Vocês já viram isso? Aí envolvia assim e dava uma puxada, estralava. A gente saía de lá bem. Né? E ainda hoje, ainda existe. Né? Igual eu falei, ainda existe muitos. Então, o que é isso? É a valorização de outras esferas e a importância dessas esferas no contexto de saúde como um todo. E isso foi negligenciado ao longo dos séculos pela ciência médica. Com algumas vantagens, lógico, como a gente vai apontar daqui a pouco. Né? Mas os tempos modernos, pode passar, exigem uma certa modernização. Então, hoje em dia, você vê a benzedeira benzendo pelo WhatsApp. Com a folhinha, fazendo uma live, está se modernizando. Os médicos que se cuidem, porque daqui a pouco a gente perde o posto total. Aí. Pode passar o próximo? Então, lá atrás, agora sim, vamos voltar então às origens e entender que há 300 anos antes de Cristo, o pai da medicina, Hipócrates, ele surgiu numa época muito influenciado pela própria filosofia, no caso de Sócrates, e ambos se influenciaram muito. A medicina teve o seu berço neste cenário, onde o homem era visto como um todo, onde o homem não era visto apenas como uma máquina, como uma esfera física, mas as influências mentais e sociais na saúde eram muito valorizadas, comportamentais principalmente. Então, era o olhar para o ser humano, a questão do amparo, como parte do processo terapêutico. Não é o órgão que adoece, mas é a pessoa. Mas a pessoa por trás ou em volta desse órgão que adoece. Né? Não existem doenças, mas sim doentes. Então, vê a valorização do ser humano e não da doença. Então, a origem da medicina é essa, em sua essência. É algo que se aproxima do que os curandeiros deram sequência na sua evolução ao longo dos séculos e até hoje.
né? Então, onde que a gente perdeu isso? Onde que foi que aconteceu ao longo desses séculos, desse desenvolvimento, esse modelo de saúde perdeu a sua importância, né? Pode passar o próximo. Então, no século XVII, que é o grande marco para a ciência, para a religião e para a medicina como um todo. Foi um século no qual este indivíduo, né, René Descartes, ele, a sua filosofia, né, alterou profundamente essa situação da ligação entre o homem, espírito, como um todo. A sua rigorosa divisão entre corpo e mente levou os médicos a se concentrarem na máquina corporal e a negligenciarem os aspectos psicológicos, sociais e ambientais da doença. Então, nessa época, depois de Descartes, a ciência médica se aproximou muito da ciência tradicional e mergulhou na esfera física e acompanhou o desenvolvimento científico focado no corpo humano, na máquina, negligenciando outros aspectos, não indo contra, é diferente, mas deixando de lado outros aspectos, né, mentais, sociais, ambientais e as suas influências na esfera física ou no homem como um todo no processo de doença. Então, isso foi sendo deixado de lado. Pode passar o próximo? A atenção do médico transferiu-se gradualmente, então, do paciente para a doença. E isso é muito sério. Houve algumas vantagens, já vou chegar lá. Só uma outra curiosidade aqui que me vem. Tem algum estudante de medicina aqui hoje? 0. Médico? Tem. Só você, Cintia? Mais alguém? Tá, então não vou ser linchado, não. Ainda bem que a Cintia eu já conheço, estamos em casa. Mas tem muita coisa positiva também que a gente tem que destacar. Então, a atenção do médico foi sendo transferida do doente para a doença, graças ao desenvolvimento científico. Tanto e isso é muito sério, que nas faculdades, pelo menos até onde eu estudei, e imagino que não deva ter mudado ainda muito significativamente, pelo pouco que eu sei, né, recentemente tive a oportunidade de dar aulas e tudo, esse é o foco, né, é a doença. O estudante ele é treinado para combater a doença, muitas vezes sem dar atenção ao doente. É como uma batalha, é uma guerra. E, inclusive, muitos termos a nossa sociedade usa nesse contexto. Então, por exemplo, o tumor invadiu o órgão. Invasão. Você vê como é cultural? Perdeu a batalha contra a doença. É guerra, né? Lutou tanto. Luta, derrota, invasão, são termos, né, que se originam desse processo de lidar com a esfera, com a doença, com a enfermidade, como uma batalha, com foco na doença. Então, não raro, em passagens de leito, em corridas de corredor, a gente não fala o nome das pessoas, a gente fala as doenças que elas têm. Então, você está passando um plantão, né, a gente fala, ó, aqui no leito 3, uma pneumonia com choque séptico e insuficiência renal. Aqui no leito 4 é um pós-operatório de apendicectomia que evoluiu com lesão renal aguda. Ali é um AVC. É a doença. Não é seu João, Dona Maria. Tanto faz o nome, tanto faz quem é. Então, vê como foco. Então, é uma das críticas. E aí a gente já começa a refletir em como seria, então, para melhorar isso. Mudar o foco. No século XX, isso foi tão intenso, século XX, agora, a gente acabou de sair, que levou uma especialização muito grande. Então, você tem especialistas de tudo quanto é jeito. Cada vez mais especialistas.
Lógico que isso tudo trouxe alguns benefícios, e muitos, e muitos. Não estou aqui para negar isso, de jeito nenhum. O desenvolvimento das especialidades foi fundamental e salvou e salva milhares de vidas. Não estou aqui para negar isso. Estamos aqui para refletir se é apenas isso que precisamos ou algo a mais que está faltando. Não é para acabar com o que está vigente, é para ampliar a visão. Que isso fique muito claro. Pode passar o próximo? Então, na medicina do século XX, ela caracteriza-se pela progressão da biologia até o nível molecular e pela compreensão de vários fenômenos biológicos nesse nível. Então fomos engolfando, fomos entranhando na matéria, em partículas cada vez menores, conhecendo os órgãos, os sistemas, os tecidos, as células, o interior das células, o DNA, os peptídeos, até o átomo. A gente foi. E nesse processo, pode passar, foram descobertas várias coisas, vacinas, hormônios, medicamentos, pode voltar, medicamentos mais sofisticados, todos foram desenvolvidos graças a esse foco científico. Ou seja, foi aspecto positivo, sim, e é. Graças às pesquisas científicas, hoje nós temos tudo isso. A expectativa de vida aumentou, talvez nem tanto por conta da intervenção médica. A gente tem que lembrar também que houve melhorias no aspecto de saneamento básico, melhoria de condições de vida, que explicam muito mais o aumento da expectativa de vida. Mas as vacinas, antibióticos, todos foram descobertos graças a esse olhar na matéria. Ou seja, ele é importante, ele é necessário, sim. Nosso questionamento é, será só isso? Será que é hora da gente, já que a gente já entrou tanto na matéria, não estou querendo dizer que já entrou tudo, né? Com certeza tem mais coisas para serem descobertas, mas já entramos tanto. E o espírito? Né? E o espírito? Pode passar o próximo? Mais um. Tanto é que hoje em dia acontece isso, vejam, de acordo com o ponto de vista biomédico, não existe enfermidade, não havendo assim nenhuma justificação de cuidado, quando não são encontradas alterações estruturais ou bioquímicas características de uma doença específica. O que quer dizer essa sentença aqui, traduzindo? Se nós médicos não encontramos nada na pessoa que tem essa ou aquela queixa, então ela não tem nada. O problema dela não é aqui comigo, não é com o médico. Então a pessoa tem queixas, a pessoa está doente, a pessoa não está bem, não está se sentindo bem, não se encontra saudável. E isso é muito comum. Procura o médico, faz N exames, de hemograma a ressonância, não acha nada. De acordo com o modelo biomédico, não existe enfermidade. Ora, não se encaixou em nenhum dos diagnósticos dos meus livros, a máquina está funcionando direitinho. Então não merece atenção. Não precisa de cuidado médico. Né? Aí você encaminha para o psicólogo, aí você encaminha para fazer outras coisas, mas não é comigo. Tanta valorização que se dá à parte física. Né? E a gente sempre procura. Mas isso é um questionamento não só para nós profissionais de saúde, vamos colocar assim, mas também para nós enquanto pacientes, enquanto seres humanos. Se a gente tem um conjunto de sintomas, não está se sentindo bem e aparentemente a esfera física está tudo bem, temos que nos questionar, não é isso? E não assim, não, eu não tenho nada, mas tem. Então o conceito de saúde que você está usando para si mesmo, qual que é? É o da matéria? Então tá, então você não tem nada. Ou é o do espírito, ou é o holístico, então você tem alguma coisa, porque você não está bem. Se não é nessa esfera, é em outra. E a gente vê, pode passar o próximo, que na concepção holística da doença, a enfermidade física é apenas uma das numerosas manifestações de um desequilíbrio do organismo.
Então, se há um desequilíbrio em nosso íntimo, de nós para conosco, de nós para com Deus, de nós para com a vida, a manifestação no corpo é uma das possíveis formas disso se exteriorizar, disso se tornar aparente. Existem outras esferas, e aqui a gente já coloca aquilo que se espera que seja cada vez mais incorporado à prática de saúde. Não só de quem atua, dos profissionais, mas de nós que buscamos essa assistência. Peraí, eu estou buscando assistência para a minha esfera física, mas será que a minha esfera mental está legal? Será que ela está influenciando a física? Não, mental eu estou legal, mas será que socialmente, minha esfera social está equilibrada? E se todas essas estiverem, será que a minha esfera espiritual está bem? Vê como é um conjunto que já está, voltando lá atrás, na definição da Organização Mundial de Saúde, não é apenas a harmonia física, mas sim mental, social. Faltou o espiritual naquela definição. Então, se o indivíduo... Pode passar o próximo, e essa é interessante. Quando os sintomas de uma enfermidade física são efetivamente suprimidos por intervenção médica, uma doença pode muito bem expressar-se de algum outro modo. Então, os sintomas que a gente carrega, que nos motivam a procurar assistência médica, eles são a ponta do iceberg. Eles são um sinal, um pedido de socorro do ser nosso, de que alguma coisa está errada. Nós não estamos bem no sentido holístico. E isso é uma manifestação daquilo, uma das manifestações daquilo. Que a gente quer fazer o quê? Se livrar. Então a gente não para pensar o porquê da manifestação. De onde vem essa desarmonia? De onde? Não. É mais fácil procurar uma assistência médica, um medicamento que vai suprimir esses sintomas, vai tirar a dor, vai controlar, e eu vou continuar sendo o mesmo. Com a esfera física talvez ajustada momentaneamente, mas mentalmente, socialmente, espiritualmente o mesmo. Vai passar o tempo, e essa desarmonia, se não se manifestar em doenças mais sérias na parte física, vai se manifestar na parte espiritual, na parte social, na parte mental. Porque nós não fizemos a reforma necessária no começo. Não mudamos nosso jeito de lidar conosco, com o próximo, não resolvemos um problema, não nos engajamos socialmente, espiritualmente, então nem se fala. Mas é mais fácil tomar um comprimido. Não que não tenha que tomar, eu já falei isso N vezes. O hipertenso precisa do antihipertensivo. Não dá ainda para baixar a pressão, conforme ela for, só atuando na esfera mental, espiritual. Muitas pessoas vão ficar tranquilas, equilibradas, mas vão ter um AVC se você não abaixar a pressão. Então a esfera física é importante, sim. Temos que valorizar a ciência, usar os medicamentos, ok, mas não parar por aí. E a gente para quando alivia, né? Minha pressão controlou, então eu não preciso mudar nada, estou bem. Sendo que é uma pessoa que é sedentária, uma dieta rica em sal, gordura, às vezes tabagista, etilista, mas a pressão controlou. Então ele não muda nada disso. Para quê? A pressão está boa, né? Então, esse é só um exemplo. N outras patologias. Uma das mais faladas ultimamente, a gente conhece bem pela área que atua, fibromialgia. Existe uma conexão muito forte entre aspectos emocionais e as dores físicas que os pacientes portadores de fibromialgia sentem. Muito forte. De forma que não dá para dissociar o tratamento, tem que andar conjunto. A busca por equilíbrio mental vem junto com o medicamentoso. Você trata o medicamentoso, a pessoa melhora, mas não faz a reforma, a mudança interior necessária, logo isso vai explodir
em alguma outra forma, né? Então você vê que vivemos, graças à ciência médica, numa sociedade com doenças cada vez mais curáveis, controláveis, graças a esse avanço. Mas será, vendo essas imagens, pode passar o próximo, por favor? Vendo essas imagens, será que apesar desses avanços médicos, de medicamentos, de curas, nós vivemos numa sociedade saudável já? Vê como não é só a esfera física e a gente se satisfaz só com a esfera física. Como que uma sociedade saudável, onde os nossos jovens estão se matando, onde a corrupção é a regra, né? Miséria tão frequente, fome, isso é saúde? Aí a gente volta de novo. E é isso que tem que fazer mesmo, é isso que eu quero que cada um faça. O que é saúde para mim? Com certeza, e espero que concluamos isso, não é só a esfera física. Então, apesar de todos os avanços, muitos aspectos foram negligenciados. Então, se você, olhando sistemicamente, planeta Terra, vamos olhar o planeta Terra sob esse prisma. Se por um lado a gente controla bem a esfera física do planeta, a desarmonia dos seus habitantes vai se manifestar de outras formas, né? Aí vem as doenças mentais, a depressão, o mal do século, né? O suicídio, violência. A sociedade como um todo não está saudável. No aspecto físico melhorou muito, mas e os outros? Estão doentes. E dentro de nós? Físico, ok? Nem isso, né? Às vezes, nem desse a gente cuida direito. Imagina os outros aspectos. A gente pode passar o próximo? Pode passar. A saúde dos seres humanos é predominantemente determinada não por intervenção médica, mas pelo comportamento, pela alimentação e pela natureza do seu meio ambiente. É aquela história. A gente procura um médico, a gente procura uma assistência de saúde, buscando um tratamento, buscando um medicamento, um tratamento que seja, que nos permita um alívio superficial para que a gente continue sendo os mesmos, para que a gente continue fazendo as mesmas coisas. Então, se eu sou uma pessoa estressada, se o meu meio é puro estresse, se eu como desregradamente, se eu não cuido da minha alimentação, e em consequência disso, eu sofro algumas doenças, né? Alguns sintomas, minha esfera física manifesta alguns sintomas, um diabetes, uma pressão alta. O que seria o lógico se eu não observasse apenas o aspecto físico? Era parar e observar o que do meu comportamento está provocando isso. O que da minha mente. E a gente vai concluir que o estresse influencia demais, que a alimentação nem se fala, né? As nossas relações com a nossa família influencia demais. E que se a gente corrigisse isso, talvez, em muitos casos isso é verdade, nem de medicamento precisaria. Né? Frequentemente, a gente vê pessoas que procuram assistência, começam a tomar medicamentos, mas ao mesmo tempo mudam de vida. Cuidam melhor da alimentação, buscam ambientes menos estressantes, perdoam, né? Mudam, fazem a reforma necessária, entendem a linguagem que lhe foi dada, né? E não se atém apenas à esfera física. Então essas pessoas ficam saudáveis, com ou sem medicamento. A presença do medicamento na nossa vida não é isso que determina se somos ou não saudáveis. Isso tem que ficar claro. Não é porque eu tomo remédio que eu sou doente. Olha só que interessante. Necessariamente. É muito além disso.
Então, lembrando do slide anterior, é preferível, né, tomar medicamento, ter uma pressão controlada, que seja, e ter um ajuste mental, espiritual e social satisfatório, do que não tomar nenhum remédio e ter todos esses desequilíbrios na nossa vida, né? Fazendo um comparativo. Pode passar o próximo? Então, lembrar que muitos pacientes não deveriam ter sido nem hospitalizados se medidas preventivas tivessem sido levadas a sério. Pus a foto do Dr. House aí, porque ele é um ídolo, inclusive, de muitos estudantes de medicina, né? E eu confesso que eu nunca assisti assim, eu nunca acompanhei a série, mas o pouco que eu vi de algumas, né, você acaba passando, o jeito dele lidar com os pacientes é frio, não é isso? Vocês sabem até melhor que eu, realmente eu não acompanho a série, mas é frio e o foco dele é totalmente a doença. Não está nem aí. Até eu vi cenas que se o paciente começa a falar demais, ele não quer nem saber. É pá. E ele é o ídolo de uma geração de estudantes de medicina que se espelham nisso. Mas a gente se esquece que não precisava chegar num diagnóstico mirabolante se lá atrás, em nossas vidas, tivéssemos prevenido, né? Prevenir. Então, quando chega lá, onde a esfera física já não suporta mais manifestar tamanho desequilíbrio, na imensa maioria das vezes já passou da hora de se fazer alguma coisa, né? E a gente vê muita dor, muito sofrimento. Pode passar. Então, é interessante que a reação psicológica do paciente ao médico é uma parte importante, talvez mais importante que qualquer terapia. E isso foi, de acordo com o que falamos, sendo gradativamente desvalorizado nas escolas médicas. Então é aquela história, né? Você vai num médico, ele não te trata bem. O cara pode ter todo o conhecimento científico, 3 residências, pós-graduação, PhD, dar aula em Harvard, mas se não gera um vínculo, né, de confiança, de empatia, né, se não mexe com o psicológico, vamos colocar assim, se me permitem a expressão, não vai. E aí a gente vê que mais de 50% dos pacientes não seguem a prescrição depois da primeira consulta, porque não gerou esse vínculo. Isso foi sendo perdido, isso tem que ser resgatado. O fenômeno de cura é algo muito sério, é algo muito bonito para ser tratado com frieza, né? Ao passo que, às vezes, a gente procura algum profissional que nem tem lá assim tanto conhecimento técnico, ou está até desatualizado, mas ele gera um clima como se fosse um curandeiro, né? De empatia, de carinho, de carisma. E a pessoa sai o quê? Melhor. Com a mesma receita. Às vezes até uma receitinha um pouquinho pior, mas sai melhor. Olha só. É para se questionar mesmo. Outra coisa que a gente tem que questionar. Então a gente procura esse profissional, aquele profissional. Tem gente que chega no consultório e já fala, né? Não, porque eu já fui em todos os médicos de Franca. Você é a minha última esperança. Eu não sei se eu choro, se eu corro, se eu agradeço, porque... E aí? Será que a pessoa que foi em todos os profissionais, e com certeza, na maioria das vezes, todos falaram coisas semelhantes, né? Será que ela não encontrou o que estava buscando? Ou não aceitou o que lhe foi falado, né? E a gente está incessantemente procurando alguém que fala aquilo que a gente quer ouvir, mas não o que a gente precisa. E quando você fala o que precisa, você é ruim. Esse médico é ruim, não. Você está doido? Falou para eu parar de beber? Falou que eu tenho que mudar de vida? Você está doido, eu vou procurar outro. Aí o outro, totalmente biomédico, né? Passa o remédio de pressão, nem olha na cara. Mas ou passou remédio, esse é bom. Esse é bom, não falou nada, mas minha pressão está ótima. Quem foi mais terapeuta? O que a gente está buscando?
Vê como isso influencia o comportamento dos médicos. Os médicos não têm culpa de tudo, não, gente. A gente atua de acordo com o que buscam também. Pode passar o próximo. E aí, o que foi acontecendo? A prática da medicina foi se transferindo do consultório para o hospital, muitas vezes de forma até desumana, né? Inclusive, e talvez principalmente, o fenômeno de morte mesmo. Veja como antigamente se morria em casa, ao lado da família, eram cenas comuns, até nos livros, né, que a gente lê. Hoje em dia isso se perdeu. Hoje em dia a morte foi institucionalizada, acontece nos hospitais, em ambientes frios, né? Às vezes com uma carga de dor e sofrimento muito maior do que deveria ou do que precisaria passar. Pode passar o próximo. As origens da doença serão geralmente encontradas em muitos fatores causativos que devem concorrer para tornar a saúde precária. Um questionamento interessante que a gente tem que fazer, que vai levar a gente a mais uma vez concluir que não é só a parte física. Se tem uma pessoa gripada, muito gripada aqui, nesse ambiente hoje, um ambiente que é fechado, embora seja grande, mas se fosse um pouco mais fechado, e essa pessoa espirrando, né? Isso é muito comum, pode estar acontecendo agora. E aí, esse ar está cheio de vírus, né? As partículas, elas estão aí, e está todo mundo respirando esse vírus. Ou o seu ar é diferente do dele? Não é. É o mesmo ar, é o mesmo vírus entrando nos pulmões de todos. De todos. Por que só um ou outro vai pegar? Se fosse só a parte física, todo mundo sairia gripado. Por que ele, por que ela, e por que não esse, por que não aquele? O sistema imunológico, né, está melhor, mas por quê? Continua a reflexão. Por que o sistema imunológico dele está melhor? Tirando aspectos de idade e tudo, há algo por trás disso, um comportamento, um estilo de vida que faz com que essa pessoa tenha uma predisposição e a outra não. Então existe tudo isso por trás, né? Então se a gente vê, nossa, eu estou resfriando tanto ultimamente, já viu isso? Nossa, é uma infecção atrás da outra. É um médico que é ruim, que não está passando antibiótico direito, né? Ou é eu que não estou cuidando do meu ambiente interno e as bactérias estão se aproveitando dessa situação. Então o que eu preciso não é somente do antibiótico. Tomo antibiótico. Mas eu preciso melhorar o meu meio interno para parar esse processo. Pode passar o próximo? E o que acontece com os médicos de hoje? Estão ficando doentes. É interessante, né, como olha lá, ó, a expectativa de vida entre os médicos é 10 a 15 anos menos que a média da população. Fiquei triste quando eu vi isso aí. Comecei a fazer uns planos, eu refiz algumas contas. Eu já preciso pensar. E eles apresentam elevadas taxas de doença física, além de altos índices de alcoolismo, abuso de drogas, suicídio e outras patologias sociais. É verdade, é verdade. Quem vive esse meio acadêmico, né, meio médico, hospitalar, a gente vê os colegas e nós, né, não vou me tirar disso. A gente está doente, se não fisicamente, mentalmente. Aí entra N motivos, mas é interessante como que o próprio profissional que deveria, né, se cuidar, fazer todo esse trabalho em si, não faz. Então, como é que eu não faço nem em mim? Que exemplo que eu vou dar? Né? Como que eu vou? Então, é outro aspecto interessante também. Pode passar o próximo? Então, já encaminhando para o nosso final, para o nosso encerramento, após traçar todas essas críticas, esses comentários ao modelo biomédico materialista, e já fazendo alguns apontamentos para como deveria ser a visão do homem integral, né? E aí a gente volta então, como prometido, na figura do Cristo e a sua medicina, né? E a gente vê que na verdade a gente dá voltas e voltas e voltas, mas é aqui que a gente tem que colocar as nossas raízes e os nossos pés, né? Como que atuava o médico Jesus, né? Ele enxergava o ser humano por trás da doença.
Ele enxergava além da patologia, além, não só do doente. Muitas pessoas que com certeza passavam por esses leprosos, né, feridas, fétidas, se desviavam. Qual era o comportamento do Cristo? Acolhedor, porque ele via o ser humano além da ferida, o espírito imortal além da lepra, à época. Então é aquilo que a gente está falando. Compreender o homem como um ser integral, além da esfera física. Incorporar aspectos psicológicos e espirituais no cuidado. Jesus tocava a alma, não apenas a esfera física. Ele criava um ambiente propício, lógico, com o seu amor incomparável, para que a própria pessoa agisse na cura que buscava. Não é assim? Vai em paz, tua fé te curou. Não, vai em paz, toma esse remédio, você vai ficar boa. Então ele despertava nas pessoas a necessidade de mudança. Tratava com empatia, com amor, colocando-se no lugar do próximo, dá valor a posturas e atitudes preventivas, orai e vigiai. Então Jesus, o Evangelho do Cristo, também era um livro de promoção de saúde. Porque se eu oro, se eu vigio, se eu busco o caminho correto, com certeza estarei mais harmonizado com a vida e, por conseguinte, mais saudável. Num contexto geral, espiritual, mental, físico. E a renovação moral como parte fundamental do tratamento. Então a gente tem que aprender, né, médicos de uma forma geral, que a gente não cura. E nós todos que estamos ouvindo enquanto pessoas, possíveis pacientes, inclusive os médicos, né? Temos que entender que quando a gente procura uma ajuda de saúde, um auxílio, né? Que cura que a gente está buscando? O que a gente espera? E aí a gente passa a entender, de acordo com Cristo, que está dentro de nós, que médico nenhum vai fazer o que eu tenho que fazer com a minha vida, com o meu comportamento, com a minha forma de enxergar os meus problemas, com os meus vícios, com a minha família, com a minha relação. Sou eu que tenho que enxergar tudo isso e fazer as mudanças necessárias para que o meu corpo não precise sofrer essas consequências, né? Então é isso que o Cristo fazia e faz, né, até hoje. Pode passar o próximo? Essa frase eu acho sensacional, muito divulgada, né? Ainda bem. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Vai muito isso daí para o profissional de saúde, né? Então, tem que conhecer as técnicas, tem que dominá-las. A gente estuda para isso. A ciência, ok. Mas ao tocar uma alma humana, se pôr no lugar, né? Isso vale não só para os profissionais de saúde, mas para todos nós. Então a gente domina técnicas, a gente adora dar conselhos, mas ao tocar uma alma humana, que saibamos nos pôr no lugar. Porque era assim que Cristo fazia. E assim que ele se condoía tanto com a dor do próximo. Pode passar? Então, concluindo, né? Cristo, sem dúvida nenhuma, é o maior médico de todos os tempos. Nosso exemplo é o diploma do médico, e isso é algo que eu ouvia muito a doutora Marlene Nobre falar. O diploma do médico espírita não é dele, é do Cristo. Toda vez que eu ouvia isso, eu tremia, né? Tamanha responsabilidade. Então, que
nós, enquanto profissionais, não apenas enquanto seres humanos, busquemos um modelo de saúde no qual nos colocamos não como vítimas, mas como coautores da nossa realidade. Então eu não sou uma vítima da minha doença, eu sou responsável por ela. Qual mensagem ela traz para mim? Onde eu preciso mudar para encontrar a harmonia que eu perdi? Nesse processo, levando o pensamento a Deus e pedindo do Cristo a orientação. Tudo vai dar certo à medida que fizermos isso e mudarmos a nossa visão de saúde, aceitando o Cristo como nosso doutor. Obrigado a todos. Agradecer muito ao Dr. Rodolfo, que a gente possa levar essas reflexões para o nosso dia a dia, nesse mundo de regeneração que a gente começa a viver. As transformações têm se evidenciado e vão ser cada vez maiores. Então a gente tem que pensar mesmo estratégias de viver um mundo de regeneração, não só como profissionais de saúde, na área que a gente atue, qualquer que seja ela, mas também como seres humanos, como encarar quando a gente for procurar o médico, qualquer situação da nossa vida, pensarmos sempre como espíritos imortais, né, Rodolfo? Buscando essa interação com a espiritualidade e com o Cristo. Eu vou pedir para o Mário Arias, representando o Centro Espírita Luz e Amor, fazer a prece de encerramento. Em seguida nós temos aqui alguns recados. E o sorteio. Elevamos então mais uma vez os nossos pensamentos a Deus, agradecendo em primeiro momento por esse manancial de luz que invadiu esse local na noite de hoje, que essa luz possa se fazer presente em nossos espíritos, em nossos corações, ampliando a nossa visão de mundo, iluminando o nosso caminho, facilitando a nossa jornada rumo à evolução. Que essas bênçãos possam continuar iluminando ao nosso companheiro Rodolfo, que ele possa levar essa mensagem para mais e mais pessoas, para que nós tenhamos a consciência da nossa espiritualidade, para que nós possamos transformar mais rápido o nosso planeta em um planeta regenerado. Agradecemos a Deus por essa semana que estamos vivenciando, que todos esses ensinamentos possam se transformar em ações no nosso dia a dia e influenciar não só a nós, mas todos aqueles que convivem conosco. Aos amigos espirituais que aqui estiveram conosco, também os nossos agradecimentos e que todos tenhamos uma ótima semana com Jesus sempre à frente dos nossos passos. Que assim seja.